Você curte a vida? Você quer viver mais de 100 anos de idade? Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais que são os 6 pilares que você precisa cultivar na sua vida para que você aumente as suas chances de ter uma expectativa de vida maior e que você chegue lá na velhice com uma maior saúde, uma maior condição de fazer as coisas que você gosta de fazer. Fala pessoal, aqui é o Léo do Em Busca da Longevidade e nesse canal a gente fala sobre longevidade, tá? A gente fala sobre toda a teoria e a prática de como você consegue viver uma vida mais longa. Então, a gente vai trazer tanto a ciência quanto como encaixar essa ciência na sua rotina, que é a parte mais importante. E antes de pular para os 6 pilares do vídeo, eu quero deixar um disclaimer de que aqui nesse canal a gente sempre foca no que vai trazer mais resultados para a pessoa. Então você não precisa ter uma rotina de 24 horas dedicada a viver pela longevidade para ser o mais saudável possível. Você precisa focar em poucas ações que vão trazer a maior parte dos resultados. Então isso também é conhecido como o princípio de Pareto, ou a regra 80-20, onde 20% das suas ações vão trazer 80% dos seus resultados. Então a ideia é basicamente essa: fazer poucas ações ao longo do seu dia, mas que elas trazem bastante resultado, de forma que você não precise viver uma rotina intensa aplicada para ter uma vida longeva. E agora vamos falar do nosso primeiro pilar, que é o exercício físico. O exercício físico, de longe, é a maior coisa que você pode fazer pela sua saúde e pela sua longevidade. Ele vai prevenir que você tenha um enfraquecimento muscular, que você tenha uma condição fraca, né, que você seja uma pessoa fraca. Ele vai manter o seu condicionamento cardiovascular sempre bom. Você vai ter condição de fazer as coisas sem se cansar. Então o exercício físico, ele é muito importante e ele consegue trazer resultados assim que nenhum remédio, nenhuma comida vai trazer para você. Então não adianta o quão bem seja a sua nutrição, existem coisas que ela não vai fazer pela sua saúde. Mas o que eu preciso dizer é que não é qualquer exercício físico que vai te ajudar a ganhar 20, 30 anos de expectativa de vida. É claro que, beleza, se você é um esgrimista, se você adora andar de patins, isso é muito melhor do que você ficar em casa no sofá comendo fandangos e vendo Netflix. Só que você não vai estar atingindo o ponto ótimo para chegar na longevidade. Se você quer ter uma rotina longeva, você deveria focar primeiro em exercícios de força, como você conseguiria, por exemplo, fazendo uma academia, uma calistenia, um crossfit. Você precisa fazer exercícios aeróbicos leves, também conhecidos como zona 2, o pessoal que faz corrida, triatlon vai conhecer bem esse termo. Então são aeróbicos bem leves e idealmente você deveria fazer uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas exercícios aeróbicos intensos, também conhecidos como exercícios de VO2 máximo. Então se você segue uma rotina em que você tem esses 3 tipos de exercício implementados na sua vida, você vai estar colhendo a maior parte dos resultados para esse primeiro pilar, que é o pilar do exercício físico. O segundo pilar que eu tenho para falar aqui é sobre o sono. O sono, ele é super importante. Então pode parecer que é uma coisa inútil você estar ali gastando 7, 8 horas do seu dia parado, né, com os olhos fechados, mas existe um motivo para você estar 8 horas do seu dia com os olhos fechados. O seu corpo, ele precisa disso para conseguir regenerar, para conseguir funcionar, para conseguir se curar. Então o sono, ele está mais que provado que ele é super importante e você deveria colocar isso como um foco número 1 na sua vida. Então regule o seu sono, por favor. O sono é tão importante que se você ficar 2, 3 dias acordado sem parar, você começa a alucinar, você começa a ir à loucura. Então você precisa focar em ter uma boa rotina em que você priorize o seu sono. Então pesquise sobre higiene do sono, pesquise sobre o melhor horário para você jantar. O ideal é que você consiga trazer o horário da janta o mais longe possível para o horário do sono. Eu, por exemplo, eu janto 4, 5 horas da tarde, para que dessa forma, lá para 8h30, 9 horas da noite, eu já esteja bem digerido e eu consiga dormir bem. Então todos esses são fatores que vão influenciar na sua rotina de sono. E se você tentou fazer higiene do sono, você não vê telas antes de dormir, se você come bastante afastado da hora de dormir, você já fez todo o checklist necessário para melhorar o seu sono e você ainda está com sono ruim, vai procurar um médico porque talvez tenha algum distúrbio aí. Mas não ignore, o sono é muito importante e é uma das coisas que eu fiz nos últimos anos que me trouxe mais resultado. Já o terceiro pilar é o pilar da nutrição. É aqui onde a maior parte das pessoas se enganam. Muita gente dá muito foco na nutrição e se esquece de ter um bom sono ou fazer os exercícios físicos. Não quer dizer que nutrição não seja importante, mas ela só não é o pilar número 1.
ela é importante, mas não é a importância que as pessoas geralmente dão, que é qual que é o tipo de dieta perfeito, é o vegetariano, é o carnívoro, é o cetogênico, é o não sei o quê. Não deveria ser esse o tipo de discussão. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala mais sobre, primeiro, você precisa entender como que está o seu corpo. Você está acima do nível de gordura corporal ideal? Você tem músculos o suficiente? Isso vai ditar qual que vai ser o balanço energético das suas refeições. Se você está com, por exemplo, 40% de gordura corporal, você deveria diminuir isso, né? A faixa ideal para mulheres é entre 20% e 30% de gordura corporal e para os homens é entre 10% a 15% de gordura corporal. Então, o primeiro ponto é esse. Se você está acima ou abaixo do nível de gordura corporal ideal, você deveria mexer ali na quantidade de calorias que você consome no dia. Se você está precisando engordar, aumentar o número de calorias. Se você precisa emagrecer, diminuir o número de calorias. Esse é o ponto mais importante de nutrição que você deve se ater. Um outro ponto que é importante é você entender se você está batendo a quantidade de proteínas necessárias no seu dia, especialmente se você faz exercícios de força, em que você vai precisar de uma reconstrução muscular. Então fique atento se você está batendo a meta de proteínas. Geralmente, acima de 1 grama de proteína por quilo corporal que a pessoa tenha, já vai ser o suficiente para você cumprir a maior parte das suas necessidades biológicas, a não ser que você seja um bodybuilder, então você vai precisar de mais que isso. Um outro ponto sobre nutrição que não pode ser ignorado é que o excesso de gorduras saturadas pode aumentar um pouco o seu risco vascular, né, de você ter algum problema cardíaco no futuro, e o excesso de consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, no caso de macarrão, arroz e outros tipos de carboidrato como açúcar, podem fazer com que você tenha muitos picos de glicose e de insulina no seu corpo, que no longo prazo levem você a ter algum problema metabólico, como é o caso da diabetes. Então, sempre que você for fazer uma refeição, primeiro, vise não ter esses carboidratos de alto índice glicêmico, ou caso você tenha que consumir de qualquer jeito, você vai consumir, consuma ele em último lugar na refeição. Primeiro consome uma salada, depois tu consome uma proteína e gorduras como azeite, e por último você consome esse macarrão, esse carboidrato aí que você precisa consumir, porque isso vai fazer com que as suas curvas de glicose e de insulina sejam mais atenuadas, porque você vai ter mais coisa no estômago preenchendo e a digestão vai ser um pouco mais demorada. Então isso vai favorecer que mesmo que você coma igual nas refeições, a ordem vai importar bastante. Então isso é o que eu tenho para dizer sobre nutrição. Não fica noiado sobre isso, dieta cetogênica, vegetariana, carnívora. Foque mais em quanto de proteínas que você está consumindo, quanto de gordura, quanto de carboidrato e se você está com um balanço energético que é condizente com o seu corpo no momento atual. O quarto pilar que eu tenho para falar é sobre saúde mental. A saúde mental, por mais que ela diretamente não impacte tanto ali na saúde física, né? Você consegue ter pessoas tristes que estão com a saúde ok. Primeiro, não faz sentido você viver uma vida longa se você está triste, se você está miserável. Você precisa ter alguma felicidade, alguma coisa para você tentar alcançar no futuro, para que você consiga ter uma vida longeva, até para que você consiga ter dopamina para alcançar uma vida longeva. Então você precisa cuidar da sua saúde mental. Ele vem em quarto lugar porque se você já faz exercício físico, se você já tem um bom sono e se você tem uma nutrição adequada, é muito provável que você não tenha um problema de saúde mental, mas isso também não zera as probabilidades. Então, caso você já faça tudo certinho e ainda assim tenha algum problema de depressão ou algum outro distúrbio mental que é diferente disso, você deveria buscar algum auxílio de psicólogo, de psiquiatra, porque não necessariamente você vai conseguir resolver isso somente com os hábitos do seu dia a dia. Então, basicamente, isso é tudo que eu tenho para dizer sobre saúde mental, além de que, é claro, né, você ter boas pessoas de confiança na sua vida, ter amigos, ter família, todos esses são fatores que estatisticamente auxiliam você para ter uma saúde mental mais interessante aí no longo prazo. O quinto pilar que eu tenho para falar aqui é sobre medicina. Eu sou uma pessoa totalmente natureba, né? Você pode ver aqui onde eu tô, eu moro no meio do mato para conseguir beber água de nascente, para não respirar poluição, e eu odeio tomar remédio. Mas não dá para negar que a medicina é algo que é super importante se você está tentando buscar a longevidade. E ela é importante por diversos fatores. Primeiro, diagnóstico e identificação de doenças. Então, se você faz uma série de check-ups todos os anos, se você faz os check-ups preventivos de doenças que você costuma ter na sua família, se você fica de olho nessas coisas, a chance de você pegar uma doença no início é maior
e quando você pega uma doença no início é muito mais fácil de você tratar, a sua chance de sucesso aumenta. Então a medicina é muito importante nessa parte aí de identificação da doença, e quando identifica ela também é muito boa em tratar ou, no pior dos casos, postergar sua morte, né? Claro que a gente não quer ficar em coma ou viver que nem uma uva passa nos últimos anos de vida, mas é uma outra forma como a medicina faz para conseguir estender a nossa expectativa de vida. É óbvio que o nosso foco aqui no Em Busca da Longevidade é prevenir e diagnosticar com antecedência, mas caso você venha a ter alguma doença dessas que são mais sinistras, você realmente vai precisar do apoio da medicina para conseguir ter uma maior qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. Então não negligencie o papel da medicina nesse processo. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você vai no médico uma vez por mês e você não faz nada de exercício, de nutrição ou tem um sono desregulado. Isso não quer dizer que você vai ser saudável só porque você está indo no médico todos os dias. Então a saúde está mais fora dos hospitais do que dentro dos hospitais. Os hospitais são só um adicional importante para você não ter preconceito na sua vida. E o sexto e último pilar é você evitar riscos desnecessários. Então, beleza, pode ser que não tenha a ver com as suas rotinas do dia a dia, mas tem a ver com mentalidade. Então, por exemplo, a vida inteira, desde que eu tirei minha carteira de motorista, eu sempre pilotei moto. Eu morava no Rio de Janeiro, então já tenho mais de 100 mil quilômetros de moto nas costas, e dentro desses 100 mil quilômetros eu tenho pelo menos umas 15 experiências de quase morte. Então, com o tempo eu comecei a perceber que se eu jogar essa minha rotina de andar de moto para o longo prazo, é inevitável que em algum momento ocorra algum acidente que vá ou me debilitar bastante ou me matar. Então, o tipo de escolha que eu fiz foi hoje em dia limitar os dias que eu utilizo moto, e geralmente eu faço percursos que são mais tranquilos em horários do dia, que está menos trânsito, porque isso vai diminuir muito a minha chance de sofrer acidente. Então, como que você evita riscos desnecessários? Cara, dá uma olhada nas estatísticas da sua cidade, do seu estado ou do seu país e vê quais que são as maiores causas de mortes que não são naturais. Aqui no Brasil é muito forte, por exemplo, violência, acidente de trânsito, esse tipo de coisa. Violência doméstica também. Então, tudo isso são fatores que podem aumentar a sua chance de uma morte que não é natural. E você, apesar de ser improvável, você não deveria ignorar isso. Um outro exemplo, pular de paraquedas. Deve ser muito legal, mas eu não pularia de paraquedas toda semana. Talvez se eu for fazer isso, eu vou fazer isso uma vez na vida. Então, é basicamente isso. Evite riscos desnecessários. Se você vai dirigir, dirige mais devagar. Tenta não consumir álcool antes de dirigir. Se você vai ficar numa estrada, que é de mão dupla, tenta ficar numa faixa mais afastada, fica atento com os caminhões. Então, todos esses são fatores que você precisa levar em consideração se você quer aumentar a sua chance de viver uma vida longa, tá, pessoal? Então, nos próximos vídeos, é claro, eu vou me debruçar sobre cada um desses pilares, e dentro de cada um desses pilares vai ter algum subtópico, e dentro de cada subtópico tem mais coisas para falar. Esse é um assunto que eu já venho estudando aí nos últimos 5 anos e que eu tenho colocado em prática na minha rotina todos os dias, e que eu vejo os resultados aparecendo na minha frente e que eu quero espalhar isso para novas pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, que é todo respaldado por ciência e que eu te ajudo a colocar na rotina da sua vida, segue aqui esse canal, deixa um comentário também para dizer o que você achou sobre esse vídeo e deixa algum engajamento para que o canal cresça e que você seja sempre avisado de novos vídeos, porque o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de conteúdo, beleza? Vamos fazer com que a sua home do YouTube te coloque no caminho certo para que você chegue junto comigo lá nos 100 anos de idade. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.